Olá, eu sou o Thiago Amaral e esse é o Esporte 5% TV essa semana. No programa de hoje eu vou falar um pouco sobre a hipotética unificação entre CONCACAF e CONMEBOL. Bom, mais uma vez eu estou aqui com o Jorge Natan, do Globoesporte.com, e a gente vai falar agora sobre a unificação, uma hipotética. A gente estava conversando quando ele foi para a final da Libertadores, e aí a gente começou a conversar sobre uma hipotética unificação entre CONMEBOL e CONCACAF. Recentemente a gente teve a experiência da Copa América Centenária com os times das duas federações. Foi uma experiência muito bacana, foi um torneio bacana. E aí a gente começou a pensar sobre isso, né? Primeiramente, só falando sobre as seleções, a CONCACAF tem 41 associados e a CONMEBOL tem os já conhecidos 10 associados. Para a Copa do Mundo, a CONCACAF tem 3 vagas e meia e a CONMEBOL 4 vagas e meia. Essa meia vaga, para quem não sabe, vai para repescar, é o quinto colocado da CONMEBOL e o quarto da última fase da CONCACAF, que vão para uma repescagem mundial contra times da Ásia e da Oceania. Primeiramente, o que você acha dessa unificação? Qual é a sua opinião sobre essa unificação para o público ficar sabendo? Eu vejo com muito bons olhos, assim. Eu era um dos entusiastas da Copa América Centenária, eu achei que iria dar certo. Eu acho que essa convivência entre uma visão norte-americana, né, misturada com a visão sul-americana, a América Central ali nesse bolo, certamente com uma menor importância, né, eu acho que isso tem a beneficiar os dois lados. Assim. Eu acho que o esporte norte-americano pode se beneficiar tendo uma maior relação com o berço do futebol, né, o Brasil, a Argentina, locais de muita tradição, né, o Uruguai também, com títulos mundiais. E ao mesmo tempo o Brasil teria muito, todos os campeonatos sul-americanos, muito a ganhar com essa convivência com o esporte norte-americano. Né? A MLS, que é uma liga que, apesar do nível técnico ser baixo, tem uma organização que dá de 10-0, por exemplo, no próprio Brasileirão. Vendo do lado das seleções, acho a mesma coisa. Eu acho que a seleção brasileira poderia ter até uma preparação um pouco maior, um pouco mais diversificada. E talvez para os times da América Central seria um sonho, ficaria um pouco mais hipotética uma classificação, né? Se você pegar, por exemplo, os times mais fracos, o Peru consegue ganhar dos times mais fortes da América Central, mas jamais. Mas eu acho que é uma unificação muito positiva e eu acho que a Copa América Centenário trouxe à tona isso. A Copa América já havia contado com o México, às vezes como participante, mas eu acho que essa experiência pode sim vir a acontecer mais na frente, uma unificação das duas confederações. Sim, a gente viu um torneio que foi, até esportivamente falando, teve um torneio que foi muito bom. Eu não esperava tanto um torneio. Sim. Esperava um torneio meio fase de grupos, meio insossa. Quem viu aqui os vídeos que eu falei falando antes, viu que eu estava bem desanimado para a Copa América Centenária, mas quando o torneio começou, a gente teve uns jogos bem bacanas. A gente teve um México e Uruguai eletrizante, a gente teve na mata-mata, a gente teve Chile e México, que foi aquele 7-0, Argentina jogando muito bem, Uruguai decepcionante de certa forma, Brasil serviu de alguma coisa para a seleção brasileira, né? A gente não pode esquecer. Os Estados Unidos, caindo pelas tabelas, mas avançou. Avançou, foi até a semifinal, conseguiu uma quarta colocação, indo muito bem também. Sim. Né? E, como você falou, a América do Sul tem muito a aprender os torneios tem muito a aprender com o americano, né? Porque foi um torneio que o público americano não abraçou tanto, os estádios não estavam tão lotados, né? Foi uma decepção, de certa forma, essa parte. Mas a forma de organizar o torneio, com a visão americana, foi muito importante para isso. Eles têm uma visão, eles sabem como vender um torneio esportivo ou qualquer produto muito melhor do que qualquer um no mundo. Né? Talvez só a Europa consiga vender como eles conseguem vender. Talvez colocando essa visão mais americana, os torneios vão ficar muito melhores na visão até financeira para as próprias confederações. O problema aí fica um pouquinho na visão técnica do torneio, porque apesar de nesse ano você ter tido um torneio bacana, você não sabe se daqui a 4 anos, se fizer de novo, o Haiti vai conseguir fazer um torneio tão bom. O Haiti tomou de 7 aqui, sim, foi o saco de pancada. A gente não sabe se a Jamaica vai continuar com um futebol bacana. Claro que ainda tem países como Honduras, como Costa Rica, que conseguem fazer praticar um futebol mais vistoso, de certa forma, né? Mas a gente não sabe como esses países vão estar. Por isso que a unificação talvez seja importante até para o próprio desenvolvimento do esporte nessa zona da CONCACAF, que fica um pouco isolada, né? A gente não consegue saber muito
do que acontece naquele futebol. É quase como a Coreia do Norte do futebol ali. Sim, Né? A gente não sabe muito bem. A gente vê assim um ou outro jogo, mas a gente acaba vendo um time, um Barbados, uma Bermudas bem fraca. E aí a gente teve que ver também essa divisão dos classificados. Por exemplo, se for como foi esse ano, 6 e 10, os 10 da CONMEBOL mais os 6 melhores colocados da CONCACAF, acho que é interessante. Até a própria vai dar uma visão diferente para a própria Copa Ouro, né, que vai ser um torneio qualificatório para um torneio muito maior, que aí os times vão poder enfrentar Brasil, Argentina, e vão ter uma visibilidade maior. Né? E ver como é que, até levar esse torneio para lá, para ver como é que, para esses países menores, para ver como é que pode expressar o futebol. Desenvolver lá, desenvolver. Né? Essa é uma parte muito importante. Como é que você acha que também pode desenvolver esse futebol nesses países menores? Eu acho que é justamente nessa convivência, né? A partir do momento que você tem que se preparar para enfrentar o Brasil, o Uruguai é muito diferente. Que você tem que pegar a Nicarágua e por exemplo, futebol de Honduras. E você citou bem, Honduras e Costa Rica. É um futebol que, óbvio que não tem o mesmo nível dos outros times, até dos times sul-americanos, mas você vê que tem um potencial, né? A Costa Rica, inclusive, na Copa do Mundo aí. Sim, agora o treinador de Honduras é o treinador da Costa Rica, né? Era um time que era muito aquele futebol bretão, mas que agora tá mais um futebol mais consistente, mas parece um pouco com o futebol da Costa Rica, que até surpreendeu muita gente, que foi bacana da gente ver. Então, isso acaba sendo um ciclo, né? A gente fala muito assim, a Libertadores, por exemplo, só se aprende jogando. E futebol é isso, é muito isso, assim. Quando você passa a jogar com os melhores ou contra os melhores, você automaticamente tem que levar o seu nível. Então, a princípio você começa numa seleção, depois você leva isso para nível de clubes e chega até a base, né? Que é o primeiro degrau do desenvolvimento do futebol. Por isso que eu acho que, assim, apesar de você olhar, os países pequenos não vão conseguir mais chegar à Copa, mas também como é que eles chegam à Copa? Qual é o caminho que eles fazem? A gente nunca viu raramente viu uma vez El Salvador na Copa. Países menores não vão à Copa normalmente. Exatamente. Então a gente, vou colocar assim, até pode dar um certo incentivo para ele. E até pode dividir, a eliminatória a gente pode pensar em dividir por zonas, seria uma coisa mais... Poderia pensar, seria uma coisa também que teria que se pensar um pouquinho. E agora a gente tem uma brecha que o Gianni Infantino, né, presidente da FIFA, abriu uma brecha que ele quer uma Copa do Mundo com 48 equipes, que isso aí certamente sobrariam muitas vagas e se houver essa unificação, a América Central pode vislumbrar alguma forma de classificação para times menores através desse sistema, é claro, de um desenvolvimento a longo prazo nessa convivência. E o que a América Central, o que a América do Norte ganha, no caso mais dos Estados Unidos e Canadá, né? O México já tem muito forte essa paixão. Os Estados Unidos e Canadá ganham mais essa convivência com a paixão latina. Sim. E os Estados Unidos gostam de ganhar qualquer competição esportiva, né? Então, a partir do momento que os Estados Unidos está chegando mais à Copa, o futebol está sendo mais querido, mais vistoso lá. A partir do momento que os Estados Unidos tiver que pegar um Brasil, pegar uma Argentina, ganhar os melhores, eles vão se desenvolver vai ser muito mais interessante. Porque a Copa Ouro também para eles é meio desinteressante, porque eles só tem que enfrentar México. O grande adversário deles é o México. Sim. Pronto. E agora, se eles fossem enfrentar um Brasil, uma Argentina, eles vão falar, opa, agora eu tenho um desafio maior. Eu vou estar com os melhores, vou estar com um time pentacampeão europeu, vou estar com um time que tem Maradona, do melhor do mundo, né? Sim. É uma coisa diferente. Na própria Copa América eles enfrentaram na semifinal a Argentina, né? Sim. Eu até torci um pouco pelos Estados Unidos, porque eu gosto até da seleção americana e gosto do trabalho do Klinsmann. Mas eles realmente... Os jogos que mais tiveram público na Copa América Centenário foram jogos da seleção norte-americana. Jogos de Brasil, de Argentina, não tiveram tanto público assim. Agora, da seleção norte-americana, eles gostam de ver o time deles jogar. Jogar com os melhores, isso vai para vender muito mais fácil. Exatamente. Né? E a questão das vagas, do número de vagas aumentar, você no Brasil, provavelmente se você tiver um aumento do número de vagas, você vai dar mais uma ou duas vagas para a Europa e para o Brasil. E para o Brasil, para CONMEBOL. E a CONMEBOL já é um país que de 10 times já praticamente classificam 5. Você dá mais uma vaga, vai ficar com 6. Mais gente vai se classificar do que se eliminado. Exatamente. Você pode colocar, se você juntar, você une o número de vagas, e aí você vai ter sim vários times da CONCACAF se classificando, porque na América do Sul também tem times muito fracos, tem sim. Então, Bolívia são times que... Bolívia, Venezuela, Peru, são times que às vezes dão um sustinho, mas que não estão muito fortes. Um time mexicano é melhor, o próprio time costarriquenho, um time hondurenho, quem sabe disputando com os melhores,
times como Jamaica, El Salvador, Porto Rico cresçam, né? Porque é o que você falou, com os melhores você aprende, você começa a jogar melhor, você tem um desenvolvimento maior, né? Por exemplo, a própria Costa Rica quase eliminou a Holanda. E não foi, eles tiveram disputado antes uma Copa, eles precisaram apanhar um pouquinho para melhorar e chegar até o nível que estão hoje, né? Honduras durante muito tempo foi um time que foi conhecido por um futebol fraco, mas aí apanhou vitória sobre o Brasil, né? Exatamente também. Apanhou jogando esse futebol de bater essas coisas, apanhou para o Brasil, apanhou para a Argentina em amistosos, e aí foi melhorando assim, foi ganhando um nível melhor. Na Olimpíada chegou até a semifinal, sim. Foi quarto colocado. Um time sub-20 de base é importante, esse time é a base da seleção principal. Porque o futebol de lá está crescendo. Por que eles não podem vir para cá? Por que eles não podem bater times como a gente? Se você fizer uma eliminatória bacana ali, com uma fase classificatória e tal, pode até enxugar para essa eliminatória que às vezes é até meio estúpida aqui na América do Sul, né? É a única que tem 10 que é direta e todos se enfrentam. Sim. Você pode dividir, você pode fazer por grupo. Aí a gente tem várias alternativas, né? A gente pode fazer uma fase anterior só com times da América Central. Né? Seria um novo mundo, realmente, né, nesse mundo de classificação, se as duas confederações se unissem. E ainda se houver esse aumento de número de vagas, eu acho que todo mundo tem a ganhar no caso nessa unificação. A gente pode até discutir depois sobre esse aumento do número de vagas, mas se houver esse cenário, eu acho que o CONMEBOL e a CONCACAF tem tudo para se unir. Sim. E falando agora sobre o futebol de clubes. Vamos imaginar uma Libertadores recebendo times americanos, até times da América Central. Como é que você acha, principalmente agora que essa mudança da Libertadores está ocorrendo, como é que você vê essa chegada de times, por exemplo, dos Estados Unidos? Eu gostaria muito, assim, é um grande desejo que eu teria de ver assim, os clubes da América do Sul podendo conviver um pouco com esse mundo de MLS, sabe? Algo nesse sentido. Os mexicanos já participam, né? Então acho que a gente tem que tentar beber um pouco nessa fonte do esporte norte-americano. Pode falar, o futebol de lá que tem que aprender com a gente. Não é assim, o esporte norte-americano é outra coisa, é outro mundo. Assim. Eu acho que a gente conseguiria alcançar um maior nível de desenvolvimento a partir do momento que, eu digo em questão de organização, de logística, de marketing. É óbvio que questão de futebol a gente ainda é superior. E assim como, mais uma vez, os times da América do Norte, também da América Central, teriam muito a ganhar convivendo com os clubes daqui. Então, aí a gente entra numa questão que é óbvio, mais uma vez, o continente é muito diferente da Europa, né? Aqui é uma distância, por exemplo, de 8 horas, você pode demorar, ou muito mais, 12 horas para chegar a uma cidade dos Estados Unidos. Teria que haver uma forma de viabilizar isso, mas esportivamente eu acho que o lucro seria para todos. Assim. Eu não vejo uma razão para ninguém não se empolgar com uma possível Libertadores com clubes norte-americanos. Sim, quem sabe até poderia, a gente pensando assim, imaginando, a Libertadores é a nossa Champions League, né? Claro que com o nosso espírito, com o nosso jeitinho, né? Que também é bem bacana. Claro que a cultura norte-americana de ver o esporte é diferente. E talvez a maneira que eles veem a Libertadores seja um pouco diferente. Mas você trazendo esses times para cá, você vai ter um produto que pode competir com um produto europeu muito de forma direta. Né? E agora que a Libertadores está sofrendo essa mudança, agora que está tendo esse aumento, talvez seja o momento, quem sabe, para você já colocando esses times nas fases preliminares, colocar até mais fase preliminar, vamos colocar jogo. Botando filtro. Já tá ferrado mesmo, vamos colocando. Até quando houve essa mudança, quando houve até o anúncio do aumento do número de times, eu até já pensei, será que eles já estão colocando esses times norte-americanos que estavam tendo a ideia das Champions das Américas, né? Que eu não gosto muito porque vai gourmetizar o torneio que pra gente tem um charme enorme, que é a Libertadores. Mas por que não você aprimorar essa Libertadores? Manter esse espírito, porque esse espírito pra gente é necessário. O espírito de garra, de luta, é um espírito que é cultural nosso. Mas você botar o norte-americano, você pode até ganhar mais dinheiro com isso. O produto para vender para fora, é o que eu falei, o norte-americano sabe vender de uma maneira muito diferente.
um produto, sabe vender muito bem. Vender para uma Europa, para uma Ásia, um torneio assim, com clubes de lá, e agora com clubes da MLS que tem Kaká, que tem Giovinco, time Pirlo, já pensou o New York City enfrentando Boca, uma Bombonera? Ia ser um jogo, acho que ia ser fantástico, né? O Pirlo da Bombonera ia ser sensacional. Histórico. E você vender para a Europa, pô, aí você apresenta até a história de alguns clubes sul-americanos e da América, porque às vezes para lá os clubes vieram aqui na Copa do Mundo e a gente perguntava: o que você sabe, quais times você conhece? E falavam Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, os atuais campeões brasileiros. Só, vocês só conhecem esse. O Flamengo você não conhece, você não conhece o Flamengo de 81, você não conhece o Grêmio, campeão do mundo em 84, né? Pô, time, falar para alemão, torcedor do Hamburgo, eu ficava, quem é Grêmio? Pô, entendeu? Você botar um time norte-americano para vender, o norte-americano para vender o campeonato nosso aqui, você vai mostrar a nossa história para eles, ele vai falar, pô, realmente esse time aí a gente tem que respeitar. A gente não vai ganhar tão... A gente não pode nem ganhar, a gente pode pensar até em não ganhar tão fácil assim no Mundial de Clubes. Quem sabe até valorizar o... Claro, que a gente fala sobre o Mundial de Clubes, a gente pode falar, vai demorar mais um tempão. Mas, pra mim, seria um torneio que seria muito melhor vendido, os times só têm a lucrar também com isso. A gente tem que pensar também a gente tem que sempre pensar na forma quando dói no bolso, mas não vai doer, vai. A gente tem que se viabilizar cada vez mais, ter gastos maiores de investimento de CT, de profissionalização do futebol. E também para você competir com o futebol europeu para trazer reforço. Então, cada vez mais fontes de lucro, então quanto mais o seu produto vale... mais jogadores para a China, por exemplo. Exato. A gente ganha muito mais dinheiro de uma forma muito mais fácil. E hoje, se a gente for ver a Conca Champions, não é um torneio tão bacana. É um torneio bem... Fica mais bacana lá para a semifinal. Sabe? E eu acompanho um pouco mais, vou ver assim quem é que tá ainda lá para março, eu lembro que tá rolando, né? Entendeu? Porque é um torneio bem chato. Eu tentei ver a final há 2 anos atrás, quando o Montreal Impact estava na final, e, pô, não dava, era um jogo bem... aquele jogo... Outro ritmo. O esporte deles ia ganhar, é o que eu falo, eles iam ganhar muito com o ritmo de jogo daqui, que é um ritmo também mais frenético. Ia ser interessante esportivamente, economicamente, seria um torneio bem mais interessante. Concordo plenamente, eu sou um entusiasta e espero que aconteça, que realmente essa mudança Libertadores talvez esteja abrindo espaço para isso. É a chance, né? Mais uma vez é a chance que tem para melhorar o futebol daqui da América do Sul. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta o vídeo aqui, se inscreva no canal do Futebol News, compartilhe para todo mundo. O Jorge Natan já compartilhou da Libertadores, vai compartilhar de novo agora. Olha, essa redação do Globo Esporte vai ver tudo de novo. Tô ficando famoso. Pode deixar, vai compartilhar? Pode deixar. Compartilhar no Facebook também? Com certeza. Pra todo mundo? Todo mundo. Pra família? WhatsApp pra todo mundo. Twitter. Aquele grupo também, aquele grupo do WhatsApp. Qual rede social, Marcos, que vai mandar? Tumblr. Então, eu não sou Tumblr é muito de usuário foto, né? Tumblr eu não sei também. Instagram também não sou muito fã. LinkedIn, não sei. Não uso. Mas compartilhem lá também, porque tem gente lá. Né? E entrem na página do Futebol News para ficar sabendo de tudo do futebol. E para quem sabe se a gente já está falando aqui, aí já veio a notícia que teve a unificação. Aí vai sair primeiro aonde? No Futebol News. Vai lá, facebook.com/futebolnewsfn. Me siga no Instagram, no Twitter, @DonaldThiago. No Instagram também pode seguir se você quiser. No Twitter, @DonaldThiago, que eu vou ficar falando um monte de besteira lá. Você tem Twitter? Jorge Natan. @Jorge Natan, siga o Jorge Natan. E siga o Twitter do @FN Futebol News também. Eles ficam botando lá no Twitter as notícias. A galera lá faz um trabalho bacana, faz um trabalho suado, fica lá no computador. Eles não ficam só fazendo essas coisas que você fica pensando no computador. Eles estão lá fazendo coisa séria também, que é falar de futebol pra você. Valeu? Até semana que vem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente, curta, se inscreva, compartilha, tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!